com a tua graça, Senhor. Deus, que as revelações que o Senhor quer trazer para ele através dos textos nessa noite, Pai, que não vieram, serão liberadas agora neste momento. Que os segredos que estão nos textos, Senhor, o Senhor revelará para o teu filho nessa noite, para ministrar os nossos corações, Pai, pois estamos atentos e apercebidos para receber a tua palavra e vivê-las em nome de Jesus, o nosso Senhor. Muito obrigado, Pai. Abençoa teu filho na autoridade em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus com a sua vida. Glórias a ti. Graça e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Estamos numa quarta profética. Aleluia. Para ouvirmos mais do Senhor. Ouvimos aquilo que Ele tem reservado ao nosso coração. Estava buscando ao Senhor esses dias, né? E Deus tem bradado ao meu coração e tem trazido uma preocupação ao meu coração como pastor. Não apenas pastor dessa igreja, mas como pastor do reino. Nós queremos, através do Espírito Santo, imprimir não a visão de uma nova igreja. Preste atenção aqui, aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. Nós não queremos imprimir aqui uma nova igreja, porque a igreja de Cristo Jesus ela é única, amém? Amém. Mas nós precisamos entender qual foi o verdadeiro motivo que Deus nos levantou, qual foi o verdadeiro motivo que Deus nos chamou, para que o Senhor nos separou para essa grande obra. A igreja do Senhor precisa entender isso. Não é apenas um pastor ou um líder que precisa entender, porque se o líder entender, mas a sua comunidade, o povo que está com ele não compreender, o trabalho dele será fracassado. Então é preciso que a igreja entenda qual foi o motivo de Deus ter nos levantado, religado, falado conosco e nos tirado da zona de conforto. E isso alguns dias já tem queimado ao meu coração. E orando ao Senhor, Ele me trouxe à memória um texto que eu já havia pregado algum tempo atrás. E na verdade o tema da mensagem é cumprindo o ID. Mas estando aqui orando ao Senhor, Deus mudou o tema para aonde está o seu coração? Porque às vezes o nosso coração está em tantas coisas. E principalmente os nossos corações estão nas nossas coisas e não nas coisas de Deus. E há uma preocupação em Deus. Se esse Deus pode ficar preocupado, né? Mas a gente fala assim, né, como uma alegoria apenas, porque não há uma preocupação. Mas quando olhamos para as Escrituras Sagradas, há um pensamento de Deus quando Ele nos instrui a fazer algo, quando Ele insiste em nós. E isso que eu vou compartilhar nessa noite com você é repetido pelos 4 evangelhos, que é o ID. A gente fala do ID, a gente conhece o ID, a gente até prega sobre ele, mas a gente dificilmente vive ele. E o que eu quero convidar nessa noite com uma palavra profética é que você saia daqui nessa noite vivendo o ID do Senhor, amém? Amém. E a palavra para você é onde está o seu coração. Porque se o seu coração estiver, melhor dizendo, apenas em suas coisas, isso será frustrante, porque daqui a pouco o seu sonho se realiza, a sua faculdade é conquistada, o seu emprego é conquistado, e isso não vai satisfazer a sua alma, isso não vai satisfazer o seu espírito. Existe uma única coisa que pode trazer satisfação à nossa alma, ao nosso espírito, e isso é a salvação de almas, é o amor por vidas. A única coisa que traz verdadeira satisfação. Glória a Deus, aleluia. Porque quando falamos de vida, nós falamos de preço, mas um preço que a gente não pode pagar. Você está entendendo? Quando falamos de vida, a gente fala de preço, mas é um preço que eu e você não podemos pagar. Porque também nós fomos comprados por esse preço. Nós somos comprados por esse sangue. Então é um preço que você mesmo não pode pagar. E por isso que dá satisfação de poder colaborar com Jesus. Quando você é usado para proclamar o ID,
Quando você, Emerson, identifica verdadeiramente aonde está o seu coração, você está colaborando com Jesus, amém? Você está fortalecendo um projeto dele, não seu. Mas vamos lá, vamos ver se Deus faz uma bagunça aqui hoje, porque o meu início já foi embora. O que é o ID? O que significa a palavra ID? A palavra ID, ela vem do verbo ir, o mesmo que sair ou partir. O significado de ir significa mover-se de um lado para o outro. O significado da sigla ID, ambiente de desenvolvimento integrado. Então, olha só o que significa ID para a gente entender se nós estamos praticando ou vivendo o ID do Senhor. Mas eu quero ler um texto para ficar mais profundo no que Jesus nos instruiu. Mateus capítulo 28, versículo 19. Se tiver aí, meninos, para me ajudar, eu não separei para aqui. 28, 19. Mateus 28, 19. Olha só. É conhecido, mas preste atenção. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vou repetir. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero ler com vocês também Marcos 16, 15. Marcos 16, 15, que diz assim: e disse-lhe: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Por que o Senhor nessa noite pergunta onde está o seu coração? Porque aonde o seu coração estiver, vai demonstrar a possibilidade do seu pregar o evangelho. Se o seu coração não está em Cristo, se o seu coração não está naquilo que você recebeu, você vai passar os seus dias como dias comuns. Você não vai encontrar motivo para falar de Jesus. Você não vai encontrar motivo para falar de Cristo, para falar dos milagres, para falar daquilo que Ele tem realizado. Por isso que eu repito, para ficar firme na sua cabeça, aonde está o seu coração? A igreja está orando, sim ou não? Glória a Deus! Vou repetir, a igreja está orando, sim ou não? Sim. Mas o que você está orando? O porquê que você está orando? Será que nós estamos orando, irmãos, apenas para receber mais de Deus? Será que nós estamos orando somente para Deus abrir o céu e nós sermos abençoados, se a gente conquistar bens materiais e que a família nossa seja bem sucedida? Somente é para isso que nós estamos orando? Se nós estivermos vivendo, irmãos, esse tipo de evangelho, onde nós estamos olhando apenas para nós, existe alguma coisa errada. Ou melhor, tudo está errado. Porque o convite de Jesus para o evangelho é perder a sua vida para poder ganhar. E Deus não está mandando você se suicidar, não é isso. Deus está falando, vai lá e se suicida e você vai ganhar. Não, não é isso. Deus está te dizendo para que você coloque outras coisas em prioridade. Existe algo muito mais motivacional do que a minha própria vida. Existe algo muito mais motivacional do que os meus próprios bens. Existe algo muito mais motivacional do que as minhas próprias conquistas. E esse algo é vidas, amém? Amém! O mais interessante é que o modo como o texto grego, irmãos, é construído, esses dois textos que nós lemos, eu não quero me aprofundar, claro, aqui no detalhe da aula aqui de grego, eu nem sou professor disso, nem conheço muito, mas a gente precisa entender, né, as escritas, o que verdadeiramente está sendo descrito, o que Jesus quis relatar aos discípulos, o que esses homens quiseram escrever. Então, os detalhes, né, cansativos do grego eu não quero entrar, mas quando a palavra de Deus ela pega o verbo colocando o id, ela não está apenas no imperativo para mandar você ir, porque muitas pessoas estão indo, mas está indo fazer o quê?
está indo fazer barulho? Quantas pessoas estão indo apenas seguindo uma movimentação? Quantas pessoas estão indo apenas seguindo a multidão para saber o que talvez pode acontecer? E esse não é o ide de Jesus. O ide de Jesus é quando nós vamos convictos que nós vamos semear a palavra, a semente será germinada e aquela pessoa encontrará a salvação na pessoa de Cristo Jesus. A convicção daquilo que estamos fazendo, a convicção do porquê que somos enviados. Nós não somos enviados para saber se talvez dê certo. Eu acredito que talvez os primeiros dias da Rabi eu estava assim, vazio, com medo, inseguro, será que vai dar certo? Mas o ide de Jesus não há dúvida nele. Aleluia. Porque eu não estou construindo algo para mim. Nós não estamos, escute, nós não estamos reunidos aqui, reconstruindo ou construindo uma igreja chamada Rabi. Não, irmãos, isso é muito pequeno. E desculpa afirmar isso, isso é muito insignificante. Nós estamos ativos, nós estamos de pé, construindo algo muito maior, muito mais expressivo, que é o reino de Deus. Aleluia. Por isso que não trate, escute, não trate a sua vida, não trate quem você é, não trate o seu ministério, não trate as suas coisas com inferioridade. Diga como disse Neemias: eu estou fazendo uma grande obra. Eu estou cumprindo o ide, eu estou obedecendo a Jesus. E é por isso que quando obedecemos Jesus, nós precisamos ser muito intensos. Nós precisamos ser intensos na oração. Como que a gente vai mudar esse bairro se a gente não for intenso na oração? A gente não ora, irmãos, eu tenho aprendido isso a cada dia. A gente não ora para Deus fazer, a gente ora para Deus falar para a gente o que a gente deve fazer. Se você estava orando, esperando que Deus iria fazer, esquece. Você tem relacionamento com Ele para Ele falar para você o que é que você deve fazer, como você deve se portar, quando você deve se movimentar, a pessoa que você deve alcançar, se é momento de se calar, se é momento de falar. Mas nós queremos, como bons cristãos, colocar tudo na conta de Deus. E se as pessoas não estão chegando, é porque Deus não está enviando. Será que é por isso? Diga comigo, amém, pastor? Amém. Porque está difícil, tá amém? Diga amém. Amém. Nós precisamos, irmãos, fazer tudo para o Senhor com muita intensidade. Aleluia. Porque só faz com intensidade aquele que acredita que o propósito é verdadeiro. Só faz com intensidade aquele que acredita que o propósito é digno. Só faz com intensidade aquele que acredita que aquilo que está fazendo vai causar um impacto nas pessoas e na vida que está cercando você. Aleluia. Então é preciso fazer tudo com intensidade. Então o imperativo não está no ir, no apenas sair, porque você sai de casa. E eu espero verdadeiramente que você saia de casa. Eu espero que você venha para o culto, mas não venha para o culto bater cartão. Não venha para uma quarta profética como se fosse uma quarta qualquer. Venha como um ambiente profético onde Deus irá se manifestar e a sua vida alcançará um âmbito diante de Deus. Aleluia. Que a palavra que você precisa, não apenas para conquistar bem material, não apenas para conquistar uma formação, não apenas para ter confiança no seu psicológico, no seu emocional, mas a palavra que você receber nesta noite, você vai ter o dever de partilhá-la, falá-la, para outras vidas, incentivar a outros a viver o que você está vivendo, a tirar as vidas da apatia. Ou seja, o ide, ele indica o que devemos realizar, o que devemos fazer. Não apenas ir, mas devemos ir com um objetivo. Aleluia. Desde quando eu comecei a trabalhar, irmãos, eu levanto um dia pela manhã e eu falo: Deus, me dê a oportunidade de falar do teu amor.
me dê a oportunidade de cumprir o meu propósito. Eu não sei como você está, mas eu sei como eu estou. E o meu coração está gritando para cumprir o propósito ao qual fui chamado. Aleluia. Já tem uma semana e eu postei um vídeo na internet e não tinha nada a ver com a eleição, embora estava bem na época da eleição, mas não era sobre a eleição, era sobre o reino. Nós estamos nos calando, irmão. Igreja do Senhor Jesus, nós estamos nos calando. Enquanto a igreja está se calando, as outras religiões estão falando. Recentemente a Tecília me enviou, eu não conhecia, mas a Tecília me enviou um vídeo de um rapaz agora que está abrindo a igreja da Pomba Gira. Já abriu. Já tem 300 membros. O ano passado tinha um jovem que está abrindo na rodovia a igreja de Satanás. É verdade, o sangue de Cristo tem poder, mas só falar não adianta. A igreja precisa se posicionar e começar a clamar para destruir as obras das trevas. Como disse bem o apóstolo Paulo, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Aquilo que está nascendo no coração das pessoas não tem nada a ver com ela, mas sim o Espírito que está vocacionando a ela a trazer engano ao coração das pessoas. Enquanto isso, a igreja está vivendo a sua vida no seu comodismo. Aleluia. Nós precisamos saber para que o Senhor nos levantou. Nós precisamos ter convicção verdadeiramente para que é que o Senhor me chamou. Me permita, Senhor, cumprir o meu propósito. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Santo do nome, Pai. Me permita cumprir o meu propósito. Para que tanta sabedoria? Para que tanto conhecimento? Para que tanto curso se eu não posso cumprir o meu propósito? Então há um grito, escute, eu entendo, mas que esse grito não é da minha alma, mas é o grito do Espírito que está abalando as minhas estruturas. Aleluia. Está abalando as minhas estruturas, dizendo: cumpra o seu propósito. Existem tantas coisas, eu sei, existem tantas coisas para eu viver ainda, mas eu não quero viver como ontem. Eu não quero viver como as lembranças do passado, que foram muito boas, melhor dizendo. Mas eu quero viver o novo que Deus tem preparado para mim. Aleluia. Eu quero estar perceptível, eu quero estar atento para quando Ele encaminhar, Ele enviar as pessoas até mim. Eu quero estar percebido a entender a obra dEle. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Agora deixa eu falar para você. Para a gente entender o que é o ID, a gente também precisa entender o que é discípulo. Porque o ID, ele se realiza dentro de algo chamado preparo. Olha lá o texto, vamos lá. Não está nem aqui, vamos sair daqui. Olha lá o texto, vamos para o texto de Mateus. Olha lá, Mateus 28, 19. Olha lá. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando a palavra imperativa está dizendo vão, portanto, vão e façam discípulos, está falando prepare as pessoas. Prepare, porque discípulo é aquele que eu tive a capacidade de transferir o que eu tenho. Eu pude ensinar o que eu tenho. Eu pude partilhar o que Deus me deu. A gente entende a forma de fazer discípulo muito errado, irmãos, porque a gente acha que só faz discípulos quem é apóstolo, só faz discípulos quem é pastor. Não, você está fazendo discípulo. Se você não vive uma vida verdadeiramente entregue a Deus, alguém está te observando e alguém vai se tornar também o seu discípulo. Ou a pessoa vai se transformar numa pessoa cheia de Deus porque você é cheio de Deus, ou ela vai se transformar em alguém desleixado porque você é desleixado.
Eu não queria pregar hoje isso não, eu queria deixar para outro dia. Então observe, irmão, escute, Deus está clamando. Observe como está o seu coração. Se nós estamos tratando a obra do Senhor relaxadamente, se nós não estamos entendendo a proposta do ID, é preciso voltar, é preciso se arrepender, é preciso ajustar, para que verdadeiramente a gente não fique, escute, é real, que a gente não fique inventando igreja, mas que a gente viva igreja. Glória a Deus. Não é para inventar, é para viver. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Mais uma vez preparo, batizando-os. O batismo é um preparo. O batismo é uma chave que muda na vida da pessoa. Está declarando que ela morreu para o mundo e agora ela vive para um ser superior, que ela vive para o Deus Todo-Poderoso. O mundo, o sistema, a religião já não a domina. Aleluia. Porque o batismo é algo instalado em Cristo, é algo instalado através, claro, de João, mas representa Cristo, a nova criatura, alguém nascido de novo. O batismo não está entrelaçado à lei mosaica. Então, para ser discípulo, você precisa ensinar e batizar. E o que você está fazendo? Como está o seu coração? Os dias são maus, irmãos. E a igreja não pode escutar Deus não me chamou para fazer uma nova igreja no contexto de mais um salão, vamos esperar crescer, enriquecer e voltar a fazer como todo mundo. Não, eu não recebo isso no meu espírito. Aleluia. Só que eu preciso que a igreja que está comigo entenda isso hoje. Glória a Deus. Para que nós crescemos no mesmo objetivo, com o mesmo pensamento, entendendo Aleluia. a proposta de Deus. Porque Deus fará coisas grandiosas conosco, é verdade, mas a gente Aleluia. entender verdadeiramente aonde está o nosso coração. Aleluia. Onde está o nosso coração? Então, qual o significado da palavra discípulo? Discípulo significa aprendiz, significa aluno, significa aquele que segue instruções, significa seguidor, quem estuda. Liderança, dá um sinal com a mão. Dá um sinal de liderança. Acho que o Espírito de Deus que usa o mauzinho está me usando hoje. Líderes do Senhor. Vocês estão aprendendo, não estão? Glória a Deus. Estão aprendendo ou não estão? Glória a Deus. Líderes segundo o coração de Deus. Amém? Amém. Mas pratique no nome de Jesus. É Deus. Coloque em prática. Fala, Pai. Viva. Vai vivendo, vai servindo, vai se entregando, vai ser intenso. Faça desse estudo algo real para você. Aleluia. Não é apenas um conceito para guardar no seu chip, no seu HD, aonde você quiser guardar. Não. Imprima ele na sua carne, imprima ele no seu coração. Porque o pastor Mazinho não está ensinando, irmãos, dele mesmo. Ele está ensinando sobre a palavra de Deus. Então viva, entenda, busque. Deus está nos preparando para viver algo extraordinário, para que a gente entenda verdadeiramente. Quando as coisas começarem a acontecer, a gente entenda o porquê que está acontecendo. Então viva no nome de Jesus. Olha lá, discípulo é aprendiz, é aluno, é aquele que segue instrução. E desculpa, como pastor dessa igreja eu vou falar. É amiga igreja, eu vou falar. Eu que cuido, depois eu me reservo por Deus. Glória a Irmãos, Deus. a gente já aprendeu coisas poderosas e eu continuo vendo crente batendo cabeça. Eu continuo um líder que ficou assustado, pastor Mazinho, com a palavra, mas não obedece à palavra. Não vive a palavra. E aí eu, como pastor, eu falei, meu Deus, aonde essa pessoa está que não aprendeu? Aí você quer que a pessoa mude. Não é nada disso, não é nada de pecado, é comportamento.
Uma vez que aprendeu, uma vez que a palavra nos chocou, ela precisa causar em nós mudança. Glória a Deus. Se ela verdadeiramente nos impactou, aquilo precisa virar a nossa vida, virar a nossa mente. Glória. Aleluia. Porque senão só foi um susto pequeno. Ela não entrou no seu coração. Logo a Bíblia está se referindo, irmão, que nós devemos ser mestres. Todo discipulador, ele é mestre de alguém. Você está ensinando alguém. Onde, ou melhor, como está o seu coração. Talvez hoje, quando você for dormir, você não vai conseguir dormir, você vai ouvir a voz do Bispo Rodrigo. Como está o seu coração? Como está o seu coração? Como você não vai dormir? Porque você não precisa escutar, você não precisa me corresponder. Você precisa corresponder a Jesus. Glória a Deus. Você precisa corresponder ao chamado dele, à proposta dele, o id dele. Amém? Amém. O mestre que o Senhor nos instrui a ser não é um mestre teológico, irmãos. Ainda que é bom aprender teologia, mas não é. Olha lá, vamos ver Bíblia. Mestres da consolação. Eu vou citar dois, ou melhor, um. Barnabé. Barnabé foi o mestre da consolação. Como assim, bispo? Barnabé, irmãos, quando todos desacreditaram do apóstolo Paulo, a Bíblia vai nos dizer que Barnabé vai até Tarsus, ele volta. Os discípulos tinham mandado Paulo de volta para Tarsus. Paulo estava esquecido, abandonado, ministério travado, já tinha desistido de prosseguir. Mas aí Barnabé acessa a tenda, pergunta: cadê Paulo? Diz: ó, está lá na tenda. Irmãos, o homem cheio de Deus estava na tenda. O homem que teve experiência com Jesus estava na tenda. Quando ele entra lá na tenda, ele diz: ô Paulo, tem um negócio para nós lá na Antioquia, bora! Aleluia. Ele estava esquecido, Paulo estava esquecido, mas Barnabé, com a sua consolação, levanta aquele homem e faz de Paulo um dos maiores apóstolos da palavra de Deus. O homem que mais escreveu cartas para as igrejas. Então você pode ser o mestre da consolação, levantar aquele que está caído. Outro mestre, você pode ser o mestre da generosidade. João, o discípulo do coração. Eu sei que teve uma oportunidade que ele queria mandar fogo nos outros, mas só foi aquele momento. João, de fato, ele era um discípulo do coração. Ele era um discípulo que estava próximo do mestre, e que ele estava pronto para abraçar. E você vai ver, nós vamos ver de acordo com as escrituras, que os milagres que João vivencia após a morte de Jesus são milagres de generosidade sobre o povo. São milagres de generosidade sobre a vida das pessoas. Então você pode ser esse discípulo. Você também pode ser o mestre da compaixão, que também está Pedro e João. Está lembrado lá em frente ao Templo Formosa, estava lá um aleijado, coxo, pedindo dinheiro. E aí, eles não tinham prata e nem ouro, mas tinham compaixão. Diga: tinha compaixão. Tinha compaixão. É por isso que a gente não vive milagre, a gente quer viver sobrenatural. A gente não quer exercer compaixão. A gente quer ver milagre, a gente quer mostrar, gente, que aqui tem poder. E aí a gente vai orar, e não vai acontecer nada. Porque todo milagre de Jesus vem por causa da compaixão que temos pelos feridos. O milagre vem pela compaixão que temos pelos aflitos. Aonde está isso, pastor? Isaías 61. O propósito de te ungir não foi para você virar Power Rangers. Nem é mais, dessa aí da minha época. Hoje é o que? Eu nem sei o que é hoje. Não é para virar Power Ranger, super-herói, não. O fator de você ser ungido era para alcançar os aflitos e oprimidos, os quebrantados de coração, aqueles que estavam cativos. Você também pode ser o mestre da caridade. E quem que é o mestre da caridade? Lá em Atos, Estevão, um simples diácono, que foi separado pelos apóstolos para cuidar dos órfãos e das viúvas.
Mas Deus decidiu se revelar tão poderosamente à vida de Estevão que esse menino foi perseguido em tão tenra idade, ao ponto dele ser apedrejado por mentiras, porque ele era reconhecido pela sua caridade. Irmãos, a gente às vezes coloca o ministério, a gente coloca o poder de Deus dentro de uma caixinha de como ele vai se revelar. Mas você precisa entender qual é o ID que Jesus está te chamando a realizar. Porque não dá para todo mundo ser pastor, não dá para todo mundo cantar, não dá para todo mundo pregar, cantar, tocar, não dá para todo mundo ficar na porta, né, Alice? Senão a gente não cultua. Você precisa entender qual é a mensagem que Deus está escrevendo no seu coração. Glória a Deus. E a mensagem que estava no coração de Estevão era caridade, era cuidar dos necessitados. Afinal de contas, esse foi o objetivo que ele foi levantado junto com os outros diáconos. E ao fazer isso, irmãos, aquele menino, ele causa um impacto em Jerusalém, ao ponto dos sacerdotes e os escribas da lei apedrejá-lo. E quando ele está sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele vê a glória do Senhor. Aleluia. Ele vê Jesus à destra do Pai. Ele não era um apóstolo. Ele não tinha aberto o mar vermelho. A Bíblia não diz, e não dá uma referência que morto tinha ressuscitado. A Bíblia diz que milagres aconteciam através da vida de Estevão. E esse menino, que entendeu o chamado dele, que entendeu o ID dele sendo um diácono, Aleluia. sendo um enviado de Deus, ele viu a glória do Senhor. Glória a Ti. Devemos ser mestres, irmãos, no conhecimento de Cristo. Seria bom se toda a igreja buscasse estudar apenas o conhecimento de Cristo. Não precisa saber de anjo, não precisa saber de anjo, não precisa saber de demônio, não precisa saber de escatologia. Estuda apenas sobre Jesus. Se você estudar apenas sobre Jesus, você gastar a sua vida estudando apenas sobre Jesus, você irá cumprir o seu ID. Você irá viver o sobrenatural que nenhum homem viveu nessa terra. Mas a gente está tão preocupado com assuntos que Jesus não está. Glória a Deus. Nós precisamos ser bons mestres, amém? Diga, eu preciso ser bom mestre. Ser bom mestre. Preciso. Eu preciso ensinar. E eu gosto de ensinar, irmãos. Nós precisamos ser bons mestres, entender que o principal compromisso que temos é com o ensino da palavra de Deus. Há tantas pessoas se perdendo, irmãos, por falta do ensino da palavra de Deus. Um certo apóstolo ele disse que a igreja que trabalha o ensino, ela está fadada a ser uma igreja pequena. E eu discordei. Porque o número que está dentro de um salão, né, não denomina o tamanho da igreja. Eu vou repetir. O número que está dentro de um salão não denomina o tamanho dessa igreja. Aleluia. Porque no reino físico ela pode parecer pequena, mas no reino espiritual ela é relevante. Ela verdadeiramente representa o reino de Deus. Então fique olhando e essa palavra, irmãos, escute, essa palavra não é serviço, está nos motivando a crescer, não. Eu estou te motivando a você entender o seu propósito e a viver o chamado de Deus na sua vida. E que você se encontre. Talvez você não vai ser o ministrante do ano. Talvez você não vai ser o cantor, porque, né, Deus dá dons e dons. Mas escute, você pode ser o mestre da caridade. Aleluia. Você pode ser o mestre do amor, o mestre da compaixão. Você pode fazer algo. Glória a Deus. Você não está entrelaçado apenas a uma coisa, irmãos. Existe um chamado de Deus mais excelente para nós, amém? Amém. Então, durante esse tempo de evangelho, irmãos, nós temos visto isso se perder, as pessoas buscarem sempre o altar. Todo mundo está buscando o altar.
E isso é um problema, porque Jesus não pregou em altar. Jesus pregou em praça. Jesus pregou fora da sinagoga. No momento que... A primeira vez que Jesus pregou na sinagoga, irmãos, ele saiu de lá, as pessoas querendo bater nele, porque ele leu o escrito de Isaías. E aí todos os escribas e fariseus discordaram de Jesus. Disseram que Jesus era herege, porque Jesus estava trazendo a evidência de que verdadeiramente aquele que era ungido estava ali naquele momento. E aí Jesus começa a pregar agora fora das sinagogas. Jesus usou um barco no meio do mar. Jesus foi para Campinas, foi para o monte, foi pregar no monte, onde a sua voz podia ser espalhada. E eu já repeti aqui nesta noite, eu já repeti aqui, melhor dizendo, nessa igreja, de que se eu pudesse não ser a igreja do ar livre, eu seria. Se a gente tivesse, e olha que eu estou orando por isso, eu vazio, eu sou meio, a gente vai ser doido, tá, meu pastor? Me ajuda com a minha doidura. Porque escuta o que eu estou te falando. Escuta, e eu quero liberar isso como uma palavra profética nessa noite. Hoje, uma quarta profética, eu quero liberar uma palavra profética. Quem sabe o que Deus está preparando para nós é o grande terreno. Aleluia. Glória a Deus. Nós não vamos construir uma igreja. Nós vamos colocar uma grande tenda. Amém. Glória a Deus. Glória Vamos a colocar Deus. uma grande tenda. Aleluia. Vamos colocar uma grande tenda. E eu vejo, irmãos, em nome de Jesus, eu vejo os olhos da Amém. fé, uma grande tenda. Glória a Deus. Uma grande tenda, Senhor. Para louvor da sua glória. Aleluia. Nós não queremos construções monumentais, Senhor. Nós não queremos construções monumentais, não. Nós queremos a quantidade de almas que o Senhor tem reservado para nós. Aleluia. Nós queremos, Senhor, poder, Senhor, levar à eternidade a maior quantidade de almas para o Senhor. Aleluia. Nós queremos, como diz aí a palavra, a tua palavra, saquear o inferno, falir as trevas, Senhor. Então use a nossa vida para isso. Então, a igreja, se prepare. Se Deus nos der um terreno, a gente vai congregar sem terra. Eita, Deus. Glória a Deus. Se prepare para ficar com os pés cheios de barro. Pra galocha. Se prepare. Já tem uns meses que eu tenho orado com Deus me faça ser a igreja, sabe, do ar livre, que o céu seja o nosso teto, sabe? Glória a Deus. Que o céu seja o nosso teto, sabe? E que a beleza que nos falta venha da glória de Deus, sabe? Porque eu já fui um bom historiador, irmãos. Eu já li muita história. E o que mais tem nos países onde Deus manifestou a glória dele são templos luxuosos. Só que hoje estão vazios. A Alemanha com templos vazios. Rússia com templos vazios. O que adiantou é não só gastar com tanta obra. Aonde estão a vida, Simone, para encher esses lugares? Então me ajude, você me ajuda em oração. Glória a Deus. Você me ajuda. Amém. Então me ajuda em oração. Deus vai se virar com nós vamos se virar com Ele. E Ele fará coisas tremendas. Não vai dar, vou ter que terminar outro dia. Glória Estou a na Deus. segunda página, vazio. Quero falar, você tem filhos Glória a Deus. espirituais? Paulo vai dizer, ele vai dar nome de 3 filhos espirituais. Aí os mais religiosos ficam assim, esse negócio de pai espiritual é bíblico, irmãos. Pai espiritual, filho espiritual é bíblico. Não estou dizendo pastores e líderes que querem controlar a vida das pessoas, não. Isso não é paternidade. Paternidade é aquele que entende que o filho cresce, uma hora ele precisa ficar livre, que ele precisa cumprir o ID que o Senhor, o chamado, a proposta que Deus deu para a vida dele também. E a Bíblia vai nos falar que o apóstolo Paulo tinha 3 filhos espirituais, afirmando, talvez ele tinha muitos outros, mas a Bíblia afirma categoricamente 3 homens
como filhos espirituais do apóstolo Paulo. O primeiro dele era Timóteo. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 22, fala dessa filiação. Ele fala, meu filho Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1 e 2 também ele se refere a isso. O segundo filho do apóstolo Paulo, espiritual, é Tito. Lá em Tito 1:4. Ele diz, ao meu filho amado Tito. E o terceiro filho espiritual chamado Onésio. Bom nome para você que quer ter filho, tá bom? Onésio. Onésimo, né? O meu está aqui, Onésio. É Onésimo. Obrigado, pastor Mazinho. Que está em Filemão 8:14. Piorou, né? Onésimo. Irmãos, 3 filhos espirituais que Paulo dá testemunho desses homens. Então eu quero causar uma preocupação no seu coração. Quem que você pode chamar de filho? Não é porque te chama de pai, é porque você gerou. Você chorou. Porque lá em Gálatas Paulo ensina como que gera. Paulo diz que filho é gerado com dor. As mulheres sabem disso, amém? Amém. Filho é gerado com dor. Quanto mais o discípulo dá trabalho, irmãos, mais ame ele. Amém? Amém. Quanto mais ele der trabalho, mais ame ele. Amém. Porque ele será um grande discípulo. Toda aprovação, toda dificuldade, toda luta que você passar por ele e com ele vai valer a pena. Não é não, Ari? Aleluia. Segura aí. Depois o Ari conta o testemunho, mas eu vou testificar. Eu estou muito feliz pela vida do Ari e da Cristina. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Aplauda o Senhor. Quem olhava para eles alguns meses atrás já dizia que não ia dar certo, que era melhor separar, que não ia ser funcional. E na realidade eles separaram. Mas a palavra de Deus diz algo, diz aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Aleluia! Glória a Deus! E esse mês é bom a gente ter um discipulado tranquilo, né? Mas assim, Pai, Jesus, manda mais discipulado assim, Pai. Esse mês eu sentei com eles um discipulado e a alegria deles falarem da vida deles, de como estão ajustados, de como Deus está agindo, de como está relacional, de como ele mudou, como a Cristina mudou, como vem crescendo. Eu disse, é para a tua glória, Jesus! É para teu louvor, é para a tua majestade, Pai! Vale a pena, vale a pena fazer discípulo. Aleluia. Vale a pena. Glória a Deus. Então entendeu aonde está o seu coração? Outro dia teve. Glória a Deus. Semana que vem talvez eu falo sobre outro assunto dando continuidade. É preciso, irmãos. É preciso fazer discípulos. É preciso cumprir o IT. É preciso. Fique de pé nessa noite. Olha o texto, Filemão, capítulo 1, versículo 10, diz assim: Filemão, suplico em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Olha lá, prisão também é lugar de gerar, tá vendo? Olha, eu poderia ter usado tanta coisa aqui, Jesus. Talvez para ficar para outro dia. Isso significa, irmãos, que no momento mais adverso da nossa vida você pode gerar. Aleluia. Você pode dar à luz no momento de maior crise da sua vida. Meu Deus, vou parar senão a gente vai até às 10. Vamos orar? Aleluia. Você entendeu a palavra nessa noite? Glória a Deus.
saia daqui, sabe, agora com uma flecha, com a palavra de Deus sendo flecha na aljava, sabe, lançando aos corações. Que você possa manifestar o Evangelho. Irmão, usa, deixa eu falar para você, usa, você vai lá no guarda de rede social, usa, irmão. Usa porque os filhos das trevas usam, eles estão ganhando. Pega lá o seu status, bota o versículo lá e fala: Jesus falou isso aqui comigo. Eu recebi isso aqui do Senhor e eu quero compartilhar. Olha, Deus fez isso aqui tremendamente. Fala, partilha. Eu recebi uma bênção. As religiões recebem bênção por aí, irmãos, faz um cartaz bem grande. Ah, pela graça do Senhor, não sei do que. E a gente recebe bênção, faz o quê? Nem testemunha na igreja, a gente fala que tem vergonha. Tem vergonha, pastor? Abra sua boca, irmão. Aleluia. Não se cale, fale. Para que Deus se manifeste. Eu quero orar, mas o que você quer cantar, meu filho? Vamos orar? Aleluia. Não tem muito bom. Jesus. Glória a ti, Deus. Como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o mal. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo
Senhor, eu quero abençoar o teu povo. Eu quero abençoar o teu povo, Senhor. Que nós possamos cumprir verdadeiramente o teu ID. Nós possamos cumprir o teu ID, Senhor. O que queima no meu coração é isso. Me permita cumprir o teu propósito. Gaste a minha vida na tua presença, Senhor. Eu invisto toda a minha vida, eu invisto a minha família, Senhor, no teu reino. Que o Senhor possa usar, Senhor, a nossa vida. Que o Senhor possa usar esta igreja, não para manifestar ali ao templo, não para manifestar apenas o nome social, mas que esta igreja possa manifestar a tua glória, viver verdadeiramente o ídolo do teu evangelho. Levanta esta igreja, Senhor. Levanta esta igreja com uma palavra verdadeira. Que a nossa vida seja catalida, Senhor, por esta nação. Que a nossa vida seja uma catalida, Senhor, a esta sociedade, Senhor. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, Ele 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 vive em ti. Já não vivo eu, já não vivo eu. Aleluia. Já não vivo eu, já não vivo eu. Viva a ti, Senhor. Viva, viva a ti, Senhor. Onde estão os cativos e oprimidos, Senhor? Onde estão aqueles que foram feridos? Nos envia, Pai. Nos envia, Senhor. Nossa satisfação esteja no teu reino. Que a satisfação esteja no amor pelos pequenos, pelos feridos. Derrame do teu amor, Pai, derrame do teu amor aos nossos corações. Derrame do teu amor na nossa vida, derrame do teu amor, Senhor. Oh, derrama, Senhor. Eis-me aqui, estou disponível, vem-nos a mim, e fez exclusivo só pra ti servir. Eis-me aqui, como dizer não, como dizer não, para o teu chamado, se me resta unção, para ser usado pra tua glória. Somente pra tua glória. Levante suas mãos. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo esteja conosco, não só hoje, mas para todo sempre, que todos digam. Estamos vendo no profético e apostólico das. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.